botar mais uma moça aqui. Vou botar a Vander Lúcia. Senta aí, Lúcia, por favor. A Lúcia tem uma história bem bacana também do olhar para o outro, que a gente estava dizendo, de como a gente pode demonstrar amor em atitudes simples. Ela é cobradora de ônibus e ela viu uma senhora entrar, e uma senhora que me parece que já não tinha nem o passe. Ela estava com o passe, ela estava sem o passe dela? O cartão dela de idoso estava bloqueado. Estava bloqueado. Então ela teria que ir ali na frente do ônibus, não poderia passar pela sua catraca. O ônibus estava cheio. O ônibus estava muito cheio e aí ela entrou. Com a Quantos filha, anos, mais ou menos, ela tinha? Ela tinha, eu acho que em torno de uns 88, porque ela era muito frágil. Quase uns 90 anos. Ela estava muito fragilizada fisicamente, tanto que a filha dela ajudou ela a entrar no ônibus. E a frente estava muito lotada. Eu sugeri a ela que ela descesse e entrasse pela porta do meio. Ela falou, não. Foi tão difícil entrar que se eu descer, eu não subo mais no ônibus. Eu falei, não, a gente espera. Ela, não, eu não vou descer. Aí, perto da minha catraca, tem um vão, um espaço, aí tem um degrauzinho para subir para esse vão. Eu falei, então coloca ela aqui do meu lado. Ninguém levantou? E não, eu pedi para as pessoas que estavam na frente que, se tivesse o cartão, que passasse para que ela pudesse sentar. As pessoas disseram que não tinha condições de passar sabe? E no entanto, ninguém cedeu lugar para ela. Ninguém cedeu. Ninguém, não na frente. Quem cedeu o lugar para ela? Eu. O lugar de cobradora. Ela cedeu o lugar dela, que não é uma norma da empresa. Não pode. Normalmente Rafael ali, você não não pode pode ceder o lugar, entendeu? Você não pode se levantar. Mas, em geral, não pode ceder. Não pode de forma nenhuma. Porque é o lugar onde você está recebendo dinheiro, é o lugar onde você tem um certo controle da situação ali. Mas você foi demitida? Não. Bom. Não fui demitida. Essa, Na hora eu pensei, mas as pessoas são depois... demitidas pelos motivos mais doidos hoje em dia. Depois então, eu pensei, né? Por conta do ônibus estar muito cheio, algum passageiro ligar, reclamar e tal. Falei, nossa, será que eu vou perder meu emprego por conta disso? Não, mas agora você tá aqui no programa, o pessoal... Não, mas ela não, você recebeu flores, não foi? Foi, a empresa recebeu flores. Me deu flores, reconhecendo o gesto. Reconheceram a sua atitude altruísta. Agora, é uma questão muito de educação também, né, Fátima? Você viu, ela falou, ninguém levantou. Ficou todo mundo ali, ó, cada um no seu telefone. Cada um no seu quadrado ali, sentadinho, sem querer olhar pro lado. É comum, né, Rafael? Isso é o quê? É uma questão de educação mesmo, assim, a gente... Mas eu acho que é mais fundo, sabe? Eu fico pensando assim, para colocar nossos termos, então, em questão, né? Altruísmo e egoísmo. Como uma pessoa se torna egoísta e como uma pessoa se torna, então, altruísta? Ou seja, como alguém é capaz de ficar tão fechado dentro dele mesmo, como é possível ter essa abertura para o outro? Isso, claro, tem tudo a ver com educação, tem tudo a ver com formação, mas eu acho também que tem a ver com a nossa capacidade de raciocinar na nossa relação justamente com as pessoas. Quer dizer, na falta de pensamento, por isso que eu, como sou professora de filosofia, né, gente, eu tô sempre invocada, tô sempre convocada também em relação às formas como as pessoas pensam, porque o modo como a gente pensa tá absolutamente ligado ao modo como a gente sente e ao modo como a gente age. Então, essas coisas não estão deslocadas. E nesse sentido, eu acho que falta a gente pensar mais, promover mais reflexão, promover mais pensamento. Por isso que eu vivo, assim, falando de filosofia, falando da necessidade de pensar e da gente combater esse vazio, esse vácuo do pensamento. É porque é desconfortável, né? Por exemplo, a gente pensar que a gente faz coisas que são abomináveis. Mas eu acredito que o Rafael, como motorista, deva ter visto já muita gente com muito sono quando entra uma grávida ou uma senhora idosa. Já repararam? Entra uma pessoa que dá um sono, o pessoal todo começa a dormir no ônibus. Tem um sono na hora, né? Fone de ouvido, não é? Dá um sono, então... Quer dizer, a gente fica... Mas dá uma vergonha a gente olhar pra gente e pensar o seguinte, nossa... Mas nós, no dia a dia, eu acho que a gente tem que... Por isso que eu falei que é um exercício, porque a gente acaba tendo que se policiar o tempo todo. Todos nós temos micro-atitudes egoístas, ou macro ou micro, mas temos atitudes egoístas, né? Egoístas, se a gente for pegar ao pé da letra ali, a gente... pratica isso às vezes também. Por isso que eu acho que é um exercício, por isso que eu acho que a gente tem que ficar atento, tem que falar, tem que ler, tem que, como você falou, refletir muito, falar muito desse assunto, porque no automático do dia a dia da vida, claro, não dessa forma assim, entrou uma grávida, dorme, não isso, mas no dia a dia da vida, às vezes a gente
tem atitude também sem olhar o outro. É legal ter autocrítica, então. Né? Uma coisa que também falta, porque falta reflexão. Falta pensar. Você colocou em risco. Você podia, talvez, não ter perdido o emprego, mas podia. Você podia ter vivido qualquer tipo de reprimenda, digamos assim, na sua condição. Então, isso foi bem bacana também de você fazer. E certamente no contexto, as pessoas se questionaram, né? Por que eu não fiz isso? Nossa, é aquela vergonha, né? Ela levou uma pulguinha ali na cabeça. Ok, é isso que eu não fiz? Isso o exemplo dela serve de referência a partir de agora. As pessoas olham e dizem, poxa... Então, e na hora que a gente fica pensando... Como é que eu fico pensando também, como é que eu me sentiria se eu não tomasse uma atitude num determinado momento? Eu poderia ter feito e não fiz. Eu fico pensando também nessas pessoas que têm muito poder na mão. Porque nós somos meros cidadãos. Nós somos apenas... pessoas que votam, pessoas que trabalham, nós somos todos trabalhadores, nós pagadores somos mulheres, de impostos. Somos pessoas que vivemos então a nossa vida, pagamos nossos impostos, temos os nossos problemas, mas eu fico pensando nas pessoas que têm muito poder, nos donos das corporações, nos gerentes, nos grandes empresários, eu fico pensando nos políticos, eu fico pensando naqueles que têm o poder de mudar realmente a cena e que, ao contrário, expropriam, maltratam, humilham e retiram os direitos das pessoas. É tão horrível você fazer... Se a gente pensar, não precisa nem eu citar nomes, né, gente, porque vocês são inteligentes. Se a gente pensar no que vem acontecendo no Brasil, olha só, um simples cidadão que pode praticar o seu pequeno ato no dia a dia, você sabe que para você o tamanho que custa fazer isso que você fez. Você sabe, né? Nós todos sabemos o quanto custa pessoalmente. Mas vamos pensar nesses sujeitos, então, que são os donos do poder, que realmente espezinham, humilham, maltratam e destroem a vida das pessoas. Agora, você acha, Márcia, quanto mais a gente faz esse tipo de ação, quanto mais a gente se coloca no lugar do outro, quanto mais a gente percebe que é possível, a gente também vai se incomodando mais com essas pessoas que não fazem? Eu acho isso. A partir do momento que a gente faz o nosso e a gente vê que outros não fazem, eu me incomodo mais, né? Não sei, eu penso, né, Rômulo? Sabe o que eu tava pensando aqui, que eu acho que chega uma hora que a gente realmente fica revoltado e indignado com todas essas questões. Mas eu acredito também que a gente precisa, sim, se trabalhar o ser humano. A gente aponta o dedo e fala de todo mundo, mas a gente precisa se incorporar nisso, entender que a gente faz parte desse todo. E fazer a nossa... o que cabe a gente diariamente. Essa coisa do respeito, eu entendo. Não ser complacente com a gente, com os políticos, né? Em relação à população. A gente não tem educação, a gente não tem uma saúde de qualidade. Mas eu acho que a gente precisa também movimentar o nosso amor para com o próximo. A gente precisa, sim, respeitar o próximo, todo dia levantar e hoje eu vou tentar ser uma pessoa melhor, eu vou tentar fazer o meu melhor, vou tentar ser uma pessoa que respeita o próximo, os direitos do próximo. Eu acho que isso... E com isso você vai buscar o seu também. Eu acho que isso a gente já pode começar a fazer agora, entende? Pode. Eu acho também que é engraçado que você vê, quando você faz uma atitude assim... Como a gente falou, é contagiante, você quer fazer mais, você quer fazer, outros querem fazer. E você se toca também quando uma pessoa te reprime. Isso, né? mas aí você às vezes olha, às vezes eu vejo... Você fala, eu tô fazendo pouco, eu podia fazer mais. Porque quando você começa a fazer e você vê que tem resultado, também tem isso. Tem gente que não sabe, mas se você tentar fazer alguma coisa pelo outro, você vai ver que tem um resultado, você vai querer mais. Você vai falar, faço pouco, vou fazer mais, vou fazer mais. Não... E é óbvio que a gente quer que todo mundo, que os políticos façam, que todo mundo faça, porque... Não, acho que isso promove a mudança. Exatamente, no mas final... a gente tem que fazer também. Eu acho que hoje, até pela situação que nós vivemos no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, de violência, guerra, as pessoas estão se colocando, vou fazer, eu vou ajudar, vamos fazer a nossa parte. E isso é muito lindo de ver também. A gente está vivendo um movimento muito bonito.